Fala, meus queridos! Vamos dar continuidade no nosso módulo de eletrostática. Dessa vez a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, tá? Ele mediu forças elétricas entre cargas, né? Entre duas pequenas esferas que estiveram carregadas e descobriu que a força dependia do valor das cargas e da distância entre elas. Antes de a gente entrar e falar da relação que ele chegou aí, lembra o seguinte, que os corpos que têm mesmo sinal, eles vão se afastar, força de repulsão entre elas, tá? E corpos com sinais opostos, esses carinhas eles vão o quê? Vão se atrair, tá certo? Beleza? Lembra que essas forças de interação entre Q1 e Q2, elas são iguais. Como assim, prof? Olha só. Pega aqui a situação de atração. A força de atração entre Q1 e Q2, certo? A força com que Q1 atrai Q2 é a mesma força que Q2 atrai Q1, pelo princípio da ação e reação. Isso aí, tá? Não esquece, ação e reação. Então, essas forças são iguais. Isso se aplica lá também quando as cargas tiverem mesmo sinal. Essa força de repulsão vai ser igual entre elas, tá certo? Então, vamos lá na relação que o Coulomb criou. Prof, da fórmula zona, fórmula bonita dessa aí, né? F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Prof, o que é cada uma dessas coisas aí? Eu te digo. F é a força elétrica e Q1 e Q2 são as cargas envolvidas aí no processo. A força elétrica ela vai ser de atração se os corpos tiverem sinais opostos. E ela vai ser força de repulsão, obviamente, se eles tiverem sinais iguais. O detalhe aqui é que quanto maior for o módulo dessas cargas aí, né? A carga e a força, elas são diretamente proporcionais, não é isso? Então, quanto maior for a carga, maior vai ser o valor da força. E quanto menor for o valor da carga, menor o valor da força elétrica aí entre as carguinhas aí, entre os corpos, tá certo, gente? O que mais? O que nós temos aí mais? Nós temos que D é a distância que separa as esferas, os corpos carregados aí, e o K é a constante eletrostática, como o nome diz, constante, então tem sempre esse valor aí, ó, de 9 vezes 10 a nona. E o detalhe é a unidade da constante, que é essa daqui, ó, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O que essa unidade me diz? Ela é de suma importância. Ela vai determinar a unidade das outras grandezas. Como, por exemplo, ó, ele está botando aí, Newton. Newton é a unidade de quem? Newton é a unidade de força. Tá? Metro quadrado. Um metro é a unidade de quem? Da distância. Não é isso? Da distância aqui, ó. E o Coulomb vai ser a unidade da carga. Então, a unidade da constante vai determinar a unidade das outras grandezas, tá? Fica ligado nisso daí, beleza? Passando aqui, vamos a uma aplicação da lei de Coulomb. Duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 a menos 6 coulombs cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde o K é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A força de interação entre essas cargas é D, então de cara eu já posso eliminar algumas alternativas aí. As alternativas me dizem se a força é de atração ou de repulsão e me dá o valor dessa força, certo? Então, olha só, de cara eu já posso dizer que essa força é uma força de repulsão. Por quê, prof? Porque, olha só, as cargas têm mesmo valor e mesmo sinal. Se tem mesmo sinal, tá certo? Então vai ser uma força de repulsão, tá certo? Então já posso eliminar aí letra C, letra D e letra E, porque eu posso determinar alguma coisa aí, né? Então eu fico entre letra A e letra B, e aí eu já posso ir para o cálculo dessa força. Olha só, vamos anotar os dados aí. Q1 é igual a Q2
e cada uma delas vale 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá certo? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou analisar qual foi a unidade que ele me deu aqui na constante. Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Então, olha só. O coulomb está certo, né? A unidade das cargas, correto, de acordo com o que ele me deu na unidade da constante. Beleza. Quando passa para a parte da distância, gente, olha só. Ele me deu a distância em centímetros, mas tem que estar em metros. Né? Então, não está de acordo aí com o que ele deu para a gente, certo? Então, para a gente transformar de centímetro para metro, basta dividir por 100, o que dá 0,3 metros. Mas analisa o seguinte aqui comigo. Tudo em notação científica, olha. 8 vezes 10 a menos 6, 9 vezes 10 a nona, tudo em notação científica. Então, bora trabalhar em notação científica. O 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1. Tranquilo? Então, qual é o valor da força? Vamos lá jogar na lei de Coulomb. Tá certo? E substitui os valores. A carga 9 vezes 10 a nona. Cada uma das cargas aí vale 8 vezes 10 a menos 6. Já coloquei aqui, ó. Tá? 8 vezes 10 a menos 6. E aí o seguinte. Em notação científica, né? A distância 3 vezes 10 a menos 1. Tudo isso daí está elevado ao quadrado. Beleza? Bom. O próximo passo é eu definir prioridades. O que é que eu vou fazer? Os termos que estão destacados aí em cores diferentes agora, olha só, eu vou fazer essa operação. 8 vezes 8 dá 64. E aí eu vou fazer aqui, ó. 3 elevado ao quadrado, 9. Tá aqui, ó. Vamos acompanhar aqui. 3 ao quadrado... 3 ao quadrado vai dar 9. 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado, eu vou multiplicar aí os expoentes. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, certo? Então, olha como é que vai ficar a nossa equação. Eu mantive o 9 vezes 10 a nona. 8 vezes 8 deu 64. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. 64. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 1 elevado ao quadrado dá 10 a menos 2, não é isso? Bom, novamente, os termos aqui, ó, os termos aqui que estão em destaque, que estão em vermelhinho, eu vou executar a operação entre eles, tá? É a potência, multiplicação de potência de mesma base. Vou manter a base, que é o 10, e vou sair fazendo a operação com os expoentes. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. Então, a gente vai ter a seguinte situação, olha só. O 9 vezes 64, o que é que eu... vezes 10 a menos 3, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Posso eliminar o 9, simplificar. 9 em cima, 9 embaixo. Tchau, mandei para o inferno. Ficou aí 64 e eu simplifico aqui, ó. Vou simplificar o 10 a menos 3 com o 10 a menos 2, o que vai me dar 10 a menos 1. Como as alternativas, os valores não estão em notação científica, ajeitando isso daí, 64 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 6,4. E aí o nosso gabarito, como a gente já tinha proposto, é uma força de repulsão e tem um valor de 6,4 newtons. Não é isso, queridos? Beleza? Bom, a gente já fez uma relação entre força e carga, entre carga e força. E a relação entre distância e força? Como é que eu posso determinar? Bom, é uma relação inversa. Se diminui um, aumenta o outro. Se aumenta um, diminui o outro. Isso é óbvio, né? Só que não é uma relação inversamente simples, é inversamente ao quadrado. Como assim, prof? Ó, acompanha aqui. Se a distância duplica, a força é dividida por 4. Ou seja, se a distância dobra, se a distância aumenta 2 vezes, a força vai diminuir 4. Diminuir 4 vezes é dividir por 4, tá certo? Se a distância triplica, se a distância aumenta 3 vezes, F é dividido por 9. Dividir por 9
é a mesma coisa que diminuir 9 vezes, tá ok? E aí, se a distância quadruplica, se ela é multiplicada por 4, f é dividida por 16. Dividir por 16 é a gente falar que a força diminuiu 16 vezes, tá? E assim por diante. Por exemplo, se a distância multiplica por 5, f vai dividir por 25. Sempre elevado ao quadrado, né? Quando falo duplica 2 ao quadrado, dá 4. Então, vou dividir por 4. Então, e o contrário é verdadeiro também, né? Por exemplo, se a distância diminui 2 vezes, se a distância é dividida por 2, a força vai multiplicar por 4. Se a distância diminui 3 vezes, se eu pego a distância e divido por 3, diminuo ela, né? A força vai multiplicar por 9, 3 ao quadrado, 9, e assim por diante. Nós temos aqui uma situação, um exemplozinho aqui, ó. Determine o valor da força F1. Bom, o que é que eu noto nesse gráfico aqui, ó? O seguinte, quando a distância é de 0,3, tá? A força vale aqui, ó, acompanhando, a força vale 8 vezes 10 ao cubo, não é isso? Beleza? Quando a distância é de 0,6, a força, eu não sei quanto ela vale, tá? E é isso que eu quero descobrir. Bom, analisando o gráfico, o que é que eu percebo com o valor da distância? A distância dobrou, né? Era 0,3, passou a ser 0,6, dobrou, multiplicou por 2. Bom, ora, se a distância aumentou 2 vezes, a força vai ser dividida por 4, a força vai diminuir 4 vezes. Qual era a força que eu tinha antes? 8 vezes 10 ao cubo. Eu vou pegar esse valor e dividir por 4. 8 que divide 4 dá 2. Então, o valor da força F1 é de 2 vezes 10 ao cubo. Beleza, meus queridos? Ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu!